Então a gente vai ver ondas aqui. Eu vou fazer um resumindo o que a gente vai ver, porque são bastante assuntos, mas talvez aqui ajude você a se localizar. Então, na aula de hoje, o que que a gente vai ver? A gente vai ver, começar a ver ondas, então a gente vai ver o conceito de ondas, o que é uma onda, conceito de que é uma onda. Aí, dentro desse conceito do que é uma onda, ela é classificada pelo meio de propagação, não, pelo meio de propagação e pelo tipo da propagação. Então, a gente vai classificar as ondas pelo meio que elas propagam e pelo como elas se propagam. Pelo meio a gente vai ter duas opções, que é a onda mecânica e a gente vai ter a onda eletromagnética. A gente já vai ver o que é cada coisa disso. Eletromagnética. Magnética. E em relação ao tipo, o jeito que elas propagam, a maneira que elas se propagam, a gente vai ver que ela pode ser longitudinal ou pode ser também transversal. Então a gente vai classificar as ondas pelo meio de propagação e pelo tipo de propagação que ela tem. Então ela vai se dividir em vários itens aqui, mas a gente vai estudar só um tipo específico de ondas. É legal você saber as classificações, você vai usar mais adiante. E é bem interessante você saber o que é cada uma delas, ajuda bastante para você compreender o universo ao seu redor. A gente vai estudar um tipo específico de onda. Dentro dessas ondas, a gente vai ver as ondas senoidais. Senoidais. E aí vão ter alguns elementos matemáticos que vão estar contidos nessa descrição dessa onda senoidal. A maioria deles a gente já viu na parte de oscilações. Lembra que eu falei para vocês que a parte de oscilações ia ser utilizada na parte de ondas também. Então, a onda senoidal ela vai ter o A, que se você lembra é amplitude. Vai ter o ômega, que é a frequência angular. Vai ter o φ, que é a fase, até que a gente já viu. Vai ter outra coisa importante que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver, que é a velocidade. E vai ter também o número de onda, que é o K. Esse K aparece a letra K, né, o símbolo K, aparece para várias variáveis diferentes, mas nesse caso ele vai dizer para a gente o número de onda. Então não confunde. Nem com energia cinética, nem com a constante elástica da mola. Esse aqui vai ser o número de onda. Então a gente vai estudar todas essas variáveis hoje aqui, a gente vai aprender a classificar a onda e vai tentar entender o que é uma onda. Quais são as principais aplicações do conceito de onda? Algumas delas, tá? A luz e o som. Luz e som são ondas, então se algum dia você quiser trabalhar a fundo com luz, raio-x, infravermelho, ultravioleta, você vai ter que entender de onda. E se você quiser trabalhar com som, conforto acústico, propagação de som, estúdio de gravação, quer dizer, se você quiser ser um engenheiro nessa área, né, você vai ter que entender de ondas, inevitavelmente. Se você só quiser trabalhar gravando sons, por exemplo, no estúdio, tipo cantando, aí talvez você não precise. Mas se você quiser trabalhar na parte técnica disso e se destacar, você vai ter que entender a parte de ondas. Então, vou começar na introdução aqui. 2. Introdução. Vamos definir para a gente, primeiro, o que é uma onda, tá? Estou acostumando a escrever aqui de novo. O que é uma onda? Onda é um fenômeno da natureza, tá? É um fenômeno da natureza que a gente caracteriza. A gente vê fenômenos iguais e dá um nome para eles. Igual quando você caracteriza espécies, assim, você vê todo, todos os macaquinhos iguais e você diz, isso é um macaco. Aí depois se subdivide em espécie, reino e assim por diante. Mas, ou então flor, né? Você, isso aqui é
aquelas flores caras, orquídea. E aí você vê, tem um monte de orquídea diferentona, mas aí alguém classifica e diz que é tudo igual. Tem a ver com a evolução também delas, né? Mas a gente olha os fenômenos da natureza e que parecem com uma onda e que eles podem ser descritos da mesma maneira, a gente agrupa eles. Então a gente que escolhe chamar eles de onda, tá? E aí eles têm propriedades semelhantes. Se a gente consegue descrever as propriedades, a gente consegue prever como ela vai se comportar e consegue utilizar ele da maneira mais eficiente para aumentar o conforto da gente. É isso que a ciência faz, né? Descreve a natureza, tenta prever resultados e utiliza esse conhecimento para dar conforto para a raça humana ou para destruir a raça humana, depende do seu objetivo aí. Mas ambos os objetivos existem. Então, a primeira coisa, uma onda transporta energia. Transporta energia. Eu falei para vocês que luz é um tipo de onda. E aí eu te pergunto, você sabe que vem luz do sol. Se você coloca a mão pela janela e está batendo sol, você sente sua mão se esquentar? Sente a mão esquentar. Ou seja, você está recebendo uma energia que veio através de uma onda que vem lá do sol, atravessa o espaço, chega no planeta Terra, bate em você e aí você sente sua mão esquentar. Então, aquela onda eletromagnética que veio lá do sol, chega em você transportando energia. Ela não transporta matéria. Não transporta matéria. Como que eu posso te dar um exemplo de que ela não transporta matéria? Eu falei para vocês que som é uma onda mecânica, não onda eletromagnética, é uma onda mecânica. Imagine se transportasse matéria, quando você coloca o fone de ouvido na sua orelha, o que que acontecia? Ia ser uma ventania batendo na sua cara. Porque aí você teria um vento saindo do seu fone de ouvido, mas você sabe que isso não acontece, porque o som é uma onda não transporta matéria, transporta energia. Então você consegue sentir a energia dos átomos vibrando, mas não tem uma ventania saindo do seu fone de ouvido. E aí que vem a primeira dúvida que a maioria dos alunos tem. Eu estou chamando de onda, e a onda que a gente conhece, principalmente a onda da praia. E você sabe que a onda da praia transporta pessoas. Você tem a onda da praia, e aí você é um surfista, e você sabe que a onda te transporta. Então, onde é que está a diferença aqui da onda da praia e da onda que a gente está falando na aula de hoje? A onda, caracterizada pelo que a gente está fazendo aqui, é a onda lá do mar, lá do bem longe da praia. Por que que acontece quando você está perto da praia? A altura, que é que você tem essa coluna de água, a altura dela vai diminuindo, porque vai surgindo a nível da areia, e aqui no final percebe que é só um pedacinho de água, e aqui no fundo é muito mais água. Então essa diferença de profundidade faz com que a onda, conforme ela vai chegando perto da praia, ela comece a transportar matéria. Só que nesse caso, por conta dessa diferença de profundidade, isso aqui não é uma onda no sentido restrito da física. Então, essa onda aqui, ó, que chega perto da praia e que leva o surfista e que cai na cabeça das crianças, ela não é a onda que a gente está falando aqui. Essa onda, ela é o que a gente está falando quando você está lá profundo do mar. Quando você está lá bem longe da costa e que você não tem mudança nessa diferença de altura aqui. Quando você não tem mudança nessa diferença de altura, aí você vai ter essa onda que não transporta a matéria. Quando ela está próxima aqui da costa, aí você tem essa diferença de altura e ela vai ter propriedades diferentes. Apesar de a gente chamar de onda, para a física ela não é simplesmente uma onda só. Vou provar para vocês, tentar provar, que a onda não transporta matéria. Então eu tenho um videozinho aqui que eu faço uma onda. Cadê aqui? Que eu faço uma onda artificialmente, e aí você vai ver que ela não transporta matéria. Um pouquinho para frente. Então, aqui tem um simulador de onda. O que que ele faz? Ele tem um balde com água, um recipiente, igual se fosse um aquário.
e aí você provoca ondas nele. O que que acontece? Tem essa haste aí que ela fica batendo na água e ela faz ondas. Então essa é uma ondinha do sentido que a gente está falando aqui. E aí tem uma bola nela. E aí eu quero que você perceba que a bola não vai nem para frente nem para trás, ela só sobe e desce, ela não está sendo transportada pela onda. O que que eu quero que você veja ali? Aqui, ó, numa onda em que você não tem essa diferença de altura com o fundo do mar, a onda ela não transporta matéria. Então essa é a principal confusão que tem quando a gente está falando de onda, porque você confunde com a onda do mar, e a onda do mar, quando ela está perto da praia, ela transporta matéria, mas para a gente não vai considerar isso como onda, no sentido da física, tá? Outra característica da onda é que ela é periódica. Então a onda não pode ser um pulso só, ela é periódica. Periódica. Então a gente tem algumas propriedades da onda aqui, ó. A onda ela transporta energia, igual o exemplo para vocês da luz do sol batendo na sua mão. Não transporta matéria, igual o fone de ouvido, não sai vento do fone de ouvido. E ela é periódica porque ela vai e volta o tempo todo, né? Ela vai ficando assim, ó. É o que a gente está acostumado. Vamos então caracterizar as ondas, que é um fenômeno muito geral que tem no universo. Eu diria que é o mais importante. O nosso universo se comporta na forma de onda que a gente tem os fenômenos mais importantes. Então, vamos fazer a caracterização. Caracterização. Caracterização dessas ondas. Primeiro, a gente vai caracterizar elas pelo meio de propagação. Meio de propagação. Propagação. Aqui, ó. Vai caracterizar as ondas pelo meio de propagação. A gente vai ter duas opções. A gente vai ter as ondas mecânicas. Onda mecânica. E aí nas ondas mecânicas, tem um plural aqui, ondas mecânicas. A gente vai ter que elas, cadê aqui? Deixa eu fazer aqui. Elas precisam de um meio material. Eu vou escrever as duas primeiras e aí a gente discute qual é a diferença, vai ficar bem claro. Precisam de um meio material. Material. E a gente também tem as ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Que vocês vão ver lá no final de Física 3 ou 4. E aí as ondas eletromagnéticas, meio que você negar o que você falou em cima, se precisa de um meio material. Nesse caso aqui, elas podem se propagar no vácuo. Então, elas não precisam de um meio material. Propagam no vácuo. Só vou colocar a definição e aí a gente discute as duas. E uns exemplos que a gente tem aqui, a onda eletromagnética, elas são a composição de um campo elétrico, por isso que vocês vão ver só na frente, em outro curso. Campo elétrico mais um campo magnético. Então, uma onda eletromagnética, é só você olhar o nome dela. Onda eletromagnética é a soma de um campo elétrico com um campo magnético. Então, vamos ver a diferença entre elas aqui, ó. Onda mecânica, ela precisa de um meio material. Vamos dar como exemplo o som. O som, você precisa das umas moléculas do ar para ele se propagar. Você já deve ter visto os filmes mais recentes de no espaço, tipo aquele filme Gravidade, da Sandra Bullock, que quando você está no espaço, você não tem som, você não tem a propagação do som. O que é o som? O som é as moléculas do ar se movendo.
Então, se você não tem ar, você está no vácuo, você não consegue propagar uma onda mecânica. Ou então, quando você tem uma onda numa praia mesmo, igual a gente viu, mas longe da costa, você precisa da água. A água é o meio material pelo qual a onda mecânica está se propagando. Então, a onda mecânica ela precisa de um meio que você, um meio material que você precisa tocar, por exemplo. Vamos pensar assim: você precisa que alguma molécula esteja presente para que a onda exista. Já a onda eletromagnética, ela consegue se propagar no vácuo. Vamos pegar o exemplo mais popular, que é a luz. A luz vem lá do Sol, atravessa o espaço é vácuo, e chega em você. Então você não precisa nem de ar, nem de água, nem de solo, nem de ferro, nem de nada. A onda eletromagnética ela consegue se propagar no espaço sem problema. Já a onda mecânica não. A onda mecânica a gente precisa de um meio material. Exemplo de onda mecânica são esses mais clássicos que eu já falei para vocês. Mas a gente. Deixa eu colocar para cá. Alguns exemplos de ondas mecânicas. A gente tem o som, que eu já falei para vocês. Então, o som é um exemplo de onda mecânica. Outro exemplo de onda mecânica é a própria onda da praia. E outro é o terremoto. O terremoto é uma onda mecânica também. Alguns dos exemplos que a gente tem. Já para as ondas eletromagnéticas, que acho que deve ser o fenômeno mais geral do universo, então, da eletromagnética, está aqui um desenho de um campo elétrico e de um campo magnético, mas a gente não vai entrar descrever esse campo elétrico e magnético em detalhe, você vai ver isso lá para frente. Alguns exemplos na cultura pop, por exemplo, na capa do disco do Pink Floyd, que ele tem uma luz que vem de cá, e aí ela espalha, se divide nas cores. E aí você tem essa capa bonitona, mas é uma aplicação que é só comercial. Você tem a onda de rádio, quando você liga um rádio na sua casa, o sinal que vem lá do dessa antena aqui, ó, lá, dessa antena grande. Vem o sinal da onda de rádio e chega no seu rádio, isso é uma onda eletromagnética. Ou então quando você faz o raio-x é uma onda eletromagnética também. A gente já vai ver a diferença entre elas. Quando você tem Wi-Fi na sua casa, e o Wi-Fi chega no seu celular ou no seu notebook por conta de uma onda eletromagnética, uma onda de micro-ondas que a gente chama, que é parecida com a onda do micro-ondas que esquenta as comidas, mas não exatamente. É um pouquinho parecido. A onda do micro-ondas que esquenta sua comida também é uma onda eletromagnética. Aquela onda ultravioleta que você está na praia e te dá câncer, ele diz aqui, ó, UVA, UVB, essa proteção contra UVA, UVB, o UVA, UVB é uma onda eletromagnética ultravioleta. Então, está aqui alguns exemplos de ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, só para você ter uma ideia de como esse assunto é importante. Então, se você quiser aprender a fundo qualquer uma dessas coisas que eu citei para você, você vai precisar estudar ondas, por isso que é um assunto muito importante. Essa partezinha de ondas. Muitas aplicações. Então, a gente aprendeu a classificar, o que a gente fez até agora? A gente aprendeu a classificar a onda em relação ao meio de propagação, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Agora a gente vai ver pela maneira com que ela se propaga. Vou colocar aqui 3.2. Maneira que se propaga. O que a gente vai fazer agora? Aprender a classificar. Opa, cadê? Aprender a classificar as ondas pela maneira que elas se propagam. Tem duas opções, que são as ondas transversais. Ondas transversais. Transversais. E a gente vai ver também as ondas longitudinais.
longitudinais. A onda transversal é aquela que você está acostumado a ver. Que você tem aquela ondinha e faz aquela forma de seno. Assim, ó. E aí se passa, vamos chamar isso aqui, que isso aqui é como se fosse uma foto dela, vou chamar de T0. E aí passa um tempinho, essa onda anda. Esse aqui seria o T1. Então essa é a onda que você está acostumado a ver, essa onda transversal. Qual é a característica dela que a gente está querendo classificar aqui? Ó? Direção de propagação. Direção de propagação. Para onde que ela está se propagando? Para a direita. Propagação. Então, para onde que ela está vindo? Está indo para cá. Essa aqui é a direção de propagação. Então, a direção de propagação está vindo para cá. Só que essa direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Perpendicular à direção de vibração. O que eu quero dizer com isso? Se você faz uma onda numa corda, por exemplo, você vai perceber que ela está vibrando para cima e para baixo aqui, ó. Então, essa aqui é a vibração. E a propagação é essa daqui, ó. Então, ela propaga para a direita e ela vibra para cima e para baixo. Então, percebe que faz 90 graus aqui, ó, propagação com a vibração. É isso que eu escrevi aqui embaixo. A direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Então, a direção de vibração é para cima e para baixo. E a propagação é para a direita. Faz 90 graus, eu digo que é perpendicular. Então, essa é a característica da onda transversal. Já para a onda longitudinal, é só meio que eu fazer o contrário que está escrito lá. E aí eu vou desenhar depois. Na onda longitudinal, a direção de propagação é paralela à direção de vibração. Tem duas opções. Direção de propagação é perpendicular à direção de vibração, e direção de propagação é paralela à direção de vibração. Como que seria esse segundo caso aqui? É mais difícil desenhar, mas depois eu tenho um videozinho pra gente. Imagina que eu tenho uma mola maluca. Essa geralmente eu faço experimento na sala, mas aqui ia ficar meio complicado de fazer. Você estica a mola maluca e aí você fica mandando pulsos assim, para frente e para trás. Como é que fica? Vai ter regiões bem comprimidas e regiões pouco comprimidas. Há regiões bem comprimidas e regiões pouco comprimidas. Há regiões bem comprimidas e regiões pouco comprimidas. Regiões bem comprimidas e regiões pouco comprimidas. E aí, depois de um tempo, você pega esses pedacinhos aqui, ó, vocês vão ver que eles vão andando. Nossa, desenho ruim. Mas, enfim, isso aqui, ó, você percebe que está indo para esse lado, ó. Então, a onda está indo para a direita. Então, ela está se propagando para cá. Propagação. Já a vibração também é nessa direção. A vibração também é aqui, ó. Opa, a vibração é aqui, ó. Vibração. Então, a direção de propagação e a direção de vibração, elas estão juntas, ó, elas são paralelas. E aqui é perpendicular. Aqui é paralelo, aqui é perpendicular. Então, essa é a diferença que a gente tem nessa classificação da maneira que a onda se propaga. Ela pode ser transversal. Lembrando, transversal, propagação numa direção e vibração faz 90 graus. E a longitudinal, a gente tem que a propagação é nessa direção, numa direção, e a vibração é paralela a essa direção. Nas ondas transversais, a gente tem, por exemplo, a luz. E aqui a gente tem, por exemplo, o som.
Então a gente vai precisar saber as duas, tanto luz quanto som, cada uma é de um tipo. Tem um videozinho aqui que vai talvez facilite a sua visualização do que eu estou dizendo com isso. Então, a de cima é transversal, é uma mola maluca ou parecido. E aí você percebe que a onda está indo nessa direção e a onda está indo nessa direção. É um pulso só, tá? A rigor não é uma onda, mas é bom para entender. E aí aqui você percebe que ela é para cima e para baixo. Então essa é a onda transversal. E aqui a longitudinal, ela vibra nessa direção da propagação. Onda transversal, onda longitudinal. Essas são as duas características que a gente tem. Dá para fazer as duas na mola maluca, tá? Então fica aí a dica aí, se algum dia vocês quiserem brincar disso, ensinar para o priminho de vocês, pegue a mola maluca e fala, essa aqui é a onda transversal, essa é a longitudinal. Tenho certeza que ele vai se interessar. Vai ficar bem atento. Aqui eu tinha colocado outro, até esqueci de mostrar. Cadê? Esse aqui é um slide que a gente vai ver lá na frente, na parte de som. Isso aqui dá um exemplo para a gente da propagação do som. Então, imagina que cada bolinha dessa é um átomo, tá? Cada bolinha dessa aqui é um átomo. E aí você consegue ver claramente a onda se propagando, né? Essa região aqui de maior densidade. Essa onda de maior densidade você vê ela se propagando. Só que aí que parece que as partículas estão indo para a direita. Mas não, se você marcar uma partícula, igual está marcado aqui no desenho de baixo, está em vermelho, ele seleciona uma partícula só. Você vê que a partícula ela fica só indo para um lado para o outro. Ela fica só indo para um lado para o outro, ela não avança. Ela fica só oscilando ao redor do mesmo tempo. Então dá para a gente ter uma onda, olha só, a informação está sendo transportada, você consegue ver essa onda, mesmo a matéria, as partículas estando paradas. Então você consegue ter uma onda se movimentando, mesmo que as partículas não estejam se movimentando. Esse aqui é um exemplo do som, tá? Esse aqui é uma onda longitudinal ou transversal? Transversal. Longitudinal, desculpa, que transversal o quê? Longitudinal, porque a onda está indo nessa direção e as partículas estão indo aqui para frente e para trás também, paralelas à direção de propagação. Esse aqui é o exemplo do som, tá? Que a gente vai ver quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ver como é que você calcula decibel, limite da altura do som e assim por diante. Velocidade do som. Bem prática, próxima aula. Então tá aqui, a gente viu até agora algumas coisas diferentes. A gente já viu o meio de propagação da onda, que ela pode ser onda mecânica, que eu preciso de um meio material, onda eletromagnética, que não precisa do meio material, se propaga no vácuo, e é uma onda eletromagnética, ou uma onda gravitacional aqui também, mas aí não é um campo eletromagnético. Uma onda, a gente viu também como que ela se propaga, que ela pode ser transversal ou longitudinal. Transversal, a direção de propagação faz 90 graus com a direção de vibração. E a onda longitudinal, a direção de propagação é paralela à direção de vibração. Então, essas são as classificações que a gente viu até agora. Agora, o último tipo de classificação é a forma da onda. Forma da onda, que é o número 4. Forma da onda. Porque a onda ela pode ser de várias maneiras diferentes, ela não precisa ser sempre aquele formato senoidal. Ela só precisa ter aquelas características que eu passei para vocês. Vou dar alguns exemplos de onda aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma onda quadrada, como seria a onda quadrada? Ela seria assim. Isso aqui é uma onda? É uma onda. Ela é periódica, ela tem oscilação numa direção, propagação na outra direção. Isso aqui pode representar uma onda, esse formato quadrado? Pode ser uma onda, sim. Outro exemplo. Vamos pensar naquela maquininha que registra o batimento cardíaco das pessoas. Ele vai fazer assim, ó.
Não sei se é exatamente assim, tá, gente? Não sou médico. Mas ele vai estar registrando ali o batimento cardíaco da pessoa. Isso é uma onda? Pode representar uma onda? Pode representar uma onda. E aí o problema é que se eu tenho vários tipos de ondas, como que eu vou descrever elas matematicamente? Lembra que a gente na física pega algum fenômeno do universo, tenta compreender e tenta transformar ele para matemática para a gente conseguir fazer previsões. É a maneira que a gente sabe se comunicar é através da matemática. Então, tem várias formas que a onda pode ter. É, na realidade, se a gente quiser classificar uma onda, tudo que a gente vai precisar fazer é escrever a equação da onda. Equação da onda. Não precisa saber isso aqui, tá, gente? Só vou de curiosidade aqui. Equação da onda é a seguinte aqui. 1 sobre v ao quadrado, d quadrado y a dt ao quadrado. Mas isso aqui é interessante para você impressionar as pessoas. Então, essa aqui é a equação da onda. O que eu chamo de onda? Qualquer função que satisfaça essa equação, ela é uma onda. Então, se a função que faz essa onda quadrada satisfazer essa equação aqui, ela é uma onda. Satisfez essa equação, é uma onda também. Então, tem infinitos tipos de ondas. Então, o problema é qual onda que eu vou estudar, porque se eu for estudar cada tipo separadamente, eu vou ter infinitos tipos de ondas, então nunca vou conseguir aprender nada, porque é muito difícil. Por sorte nossa, a gente percebeu, e quem percebeu isso é o Fourier, e ele é descrito através do teorema de Fourier, Fourier. O que o teorema de Fourier diz pra gente? Que qualquer onda, vou até escrever isso aqui, ó, qualquer onda pode ser descrita, pode ser obtida pela combinação de ondas senoidais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pego ondas senoidais e somo elas de maneira conveniente, eu vou conseguir obter essa aqui. Se eu tiver uma combinação conveniente de ondas senoidais, eu vou obter essa. Então, para qualquer tipo de onda que eu tenho, o que o teorema de Fourier diz para a gente? Qualquer tipo de onda pode ser obtida pela combinação de ondas senoidais. Então, se eu pegar ondas senoidais e somar elas de maneira conveniente, eu vou obter de cima e eu vou obter de baixo. O que isso diz para a gente? Se eu estudar apenas as ondas senoidais, é o suficiente para eu estudar qualquer tipo de onda. Então, essa é a sorte que a gente teve aqui. E é por isso que nos livros você vai ver ondas senoidais e não outro tipo de onda. Qual é a razão de você ver ondas senoidais e não outro tipo de onda? Porque qualquer onda pode ser descrita pela combinação de ondas senoidais. Em geral, isso não está escrito nos livros, tá? Mas essa é a razão da gente estudar apenas ondas senoidais. Por quê? Porque estudando ondas senoidais a gente consegue estudar todos os tipos de ondas. Todas as mecânicas, as eletromagnéticas, som, luz, raio-x, raio gama, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, tudo isso vai ser estudado por ondas senoidais. E é por isso que a gente fica só em cima das ondas senoidais. E é isso que é o nosso objetivo. Então, a gente já sabe classificar umas ondas, mas a mensagem mais importante, que na realidade nem é o assunto principal desse capítulo, mas é o que eu acho mais importante, é você saber que ondas são, que luz, raio-x, raio gama, é tudo onda eletromagnética. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aí algum dia. Eu vou dar um exemplo melhor daqui a pouquinho já. Então a gente está aqui e a gente percebeu que para a gente estudar ondas, basta a gente estudar ondas senoidais. Ondas senoidais. Então, repetindo, a gente vai estudar ondas senoidais porque a gente consegue estudar todas elas. Vou desenhar uma onda aqui. Podia desenhar grandona, né? Acho que é grande o suficiente.
Tentar desenhar o melhor possível, mas o melhor possível às vezes não é bom. Percebe aqui a primeira coisa que o eixo ele vai mudar do que na parte de oscilações. Aqui na oscilação era tempo, agora aqui é x. E aqui é y. E aqui eu nem preciso colocar as unidades, porque a unidade pode ser diferente, dependendo do tipo da onda que eu tenho, esse y pode ser qualquer coisa. Então, vou desenhar aqui uma onda senoidal, para a gente tentar entender como é que elas funcionam. Onda senoidal é aquela bonitona que todo mundo sabe, da função seno ou função cosseno. Finge que ela é perfeita, tá? Mó difícil escrever nesse tapetinho aqui. Esse aqui é o tempo zero. Vou chamar aqui, ó, tempo t igual a zero. T0 igual a zero. Aí passou um tempo, essa onda anda para frente. Então é igual eu fiz aquele desenho antes lá. Esse aqui agora passou um pouquinho de tempo. Então, conforme o tempo passa, que é diferente de zero. Conforme o tempo passa, a forma muda. Só que eu não consigo colocar essas três coisas no meu desenho bidimensional, porque meu desenho bidimensional eu só consigo colocar x e y. Então, eu preciso desenhar uma em cima da outra para mostrar o tempo, tá? Então, o tempo não está aqui desenhado, mas eu consigo tentar demonstrar o que acontece quando o tempo passa, só desenhando em cima. Tem algumas propriedades aqui da onda que a gente já conhece, já é comum, tá? Essa altura aqui, do que a gente chama ela? De amplitude. Essa aqui é a amplitude. Opa, ficou feio pra caramba. Que é a mesma coisa que a gente tinha antes, amplitude. Isso aqui é só para já ir anotando, para ir percebendo as semelhanças. A amplitude é o que a gente já tinha visto antes. Vai aparecer outra coisa que quem fez um ensino médio bom vai lembrar, que é o seguinte, que eu vou pegar a melhor maneira aqui. Se você pega o movimento completo da onda, uma onda, geralmente você desenha dessa maneira, assim. Você representar uma onda. Que isso aqui é uma oscilação completa, esse aqui que eu fiz em vermelho, tá? Esse aqui é uma oscilação completa. Então, aqui está uma oscilação completa da onda que está em vermelho. Esse tamanho aqui, ó, a gente chama ele de comprimento de onda. Comprimento de onda. E aí tem aquele símbolo lambda. Então, quando aparecer o lambda, é o comprimento de onda, que me diz o tamanho completo da onda. É diferente da oscilação. Cuidado que na oscilação aqui era tempo, tá? Agora aqui é x, é propagação no espaço. Esse x até você pode colocar metros, se você quiser. Aqui é propagação no espaço para a direita. Então, mudou um pouquinho da parte de oscilações que a gente viu antes. Toma cuidado, aqui não é mais tempo, aqui é x. E aqui é y, que é quanto que ela vai para cima e para baixo se for uma onda numa corda. Então, aqui alguns elementos já para ir bem devagar, mas tem bastante coisa para ver. Então, qual é a equação que eu vou escrever? Eu falei para vocês que a equação era uma continuação da equação da oscilação, só que com alguns termos a mais. Então, como que vai ficar essa equação? Agora a gente vai escrever um y de... Deixa eu faltar cor aqui. De x e t. O que eu quero dizer? Agora eu quero achar o y, essa altura da corda, é isso que eu quero achar, o y. Só que para eu achar o y, agora eu vou precisar de duas variáveis. Antes eu precisava só de uma. Antes eu precisava só do tempo para oscilações. Para ondas agora eu vou precisar de duas. Então, se eu quiser saber a altura da onda na corda, eu vou precisar te falar qual é o valor de x e qual é o valor de tempo. Qual é a equação que descreve isso? Começa parecido. A
Aí vem seno, não sei por que, nunca descobri por que a gente costuma escrever onda como seno e oscilação por cosseno. É só uma opção, mas eu nunca descobri por quê. Aí vai aparecer uma coisa nova aqui, ó, que é o K. Esse K a gente já vai ver o que é o número de onda, que eu falei antes. Então, esse termo aqui é novo, menos. Aí a gente tem aquele famoso ômega t que tinha antes já. Menos ômega t. E mais o φ, que a gente já estava acostumado. Então, isso aqui ó, a gente já tinha na parte de oscilações. E esse termo aqui agora é novo. E em vez de cosseno, trocou para seno. Percebe como era importante você ter estudado aquela parte de oscilações. Senão você olhou isso aqui e você quer morrer, porque, né, olha o tanto de variáveis diferentes que a gente tem para a gente tentar entender a nossa onda, né? A gente vai ver o que é cada um desses elementos novos, mas já vou lembrando vocês aqui ó, de alguns fenômenos que a gente pode caracterizar. Lembra, a fase a gente vai ver de novo, não precisa ver agora não. O K é novo, o ômega a gente já tem, o T a gente já tem, que é o mesmo, e o X é a posição no espaço. Tem alguns desenhos só para motivar vocês, mas a gente vai ficar bastante tempo vendo essa equação. Eu sei que é complicado ela, tem várias variáveis, provavelmente é uma das equações mais complicadas que você viu até agora, mas é só uma questão de tempo até você acostumar, tá? Aqui, ó, eu tenho nesse slide um exemplo dessa equação, dessa onda senoidal. E aqui eu estou movimentando o tempo, era isso que eu tentei desenhar. Nesse lado aqui eu tenho y, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. E aí o tempo está passando, então eu consigo ver uma onda, ela ficaria dessa maneira, ó. Ela vai andando conforme o tempo vai passando. Só que como eu só consigo desenhar em duas dimensões, eu não consigo mostrar isso. Por isso que eu desenho uma em cima da outra. Mas está aqui, ó. É isso, essa é a função matemática que a gente vai estar descrevendo utilizando aquela equação. Discard. Relembrando por que é importante a gente estudar onda. Então vamos focar primeiro só nesse negocinho aqui, ó. Só nesse lambda. Não, peraí, depois eu vou falar disso. Melhor eu mostrar um negócio antes para vocês. Aí depois a gente fala disso. Então vamos primeiro descrever o que é cada uma dessas variáveis novas aí que a gente aprendeu. Começando pelas que a gente já conhece. O A é a amplitude. Para a onda na corda e para a parte de oscilações, a amplitude ela era um comprimento no espaço, que é quanto que ele vai para cima ou para baixo. Então a amplitude ela pode ser, por exemplo, por uma onda na corda, ela pode ser em metros. Porque na onda na corda eu quero saber quanto que ela vai para cima e quanto que ela vai para baixo. Mas isso nem sempre é o caso. Se eu pego o som, agora eu vou ter uma variação de pressão. Se eu tenho som, essa amplitude aqui, esse Y, ele vai ser dado por uma variação de pressão. Então esse Y não necessariamente é metros, tá? Sei que é meio confuso, depois de tempo você acaba pegando isso. Mas esse Y, ele me diz quanto que minha onda ela aumenta e diminui. Só que ela não aumenta e diminui sempre em comprimento. Ela pode se representar uma variação de pressão. Ou então na luz, essa amplitude ela vai ser dada em relação ao campo elétrico e o campo magnético. Então esse Y ele pode ser várias coisas diferentes, porque eu tenho vários tipos de ondas diferentes. E esse K que apareceu aqui, esse número de onda, o que ele é? O K. A gente chama de número de onda. Número de onda. Como que eu descubro o que ele é? O que eu quero fazer? Eu tenho uma posição aqui, ó. Uma posição qualquer. Vou pegar aqui. E aí eu quero andar. E aí eu quero saber
Aqui eu vou andar todo esse caminho, e aí eu sei que esse caminho todo de uma onda completa, movimento completo, é lambda. Então, o que eu posso escrever? Eu quero escrever um y de x e t, só que agora eu quero avaliar ele no tempo zero. Então, eu digo para você que o tempo é zero. O que eu sei? Eu sei que se eu andar de lambda, ou seja, se o meu x aumentou de um comprimento lambda, eu volto exatamente na mesma altura. Então, repetindo o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu escolhi um ponto qualquer. Pode ser mais alto aqui, não tem problema. Eu sei que se eu andar lambda, eu vou parar exatamente na mesma altura. Então, é isso que eu escrevi aqui. Ó. Andei de lambda e eu tenho a mesma altura, o mesmo y. Foi isso que eu escrevi. Então, eu vou comparar duas equações, só que só somando lambda no quanto que eu andei. Então, o que eu tenho aqui? Ó, a seno de kx menos ômega t mais φ. Eu vou dizer também que φ é zero, tá? Em geral, a gente diz isso. Só para escolher. Vai ser igual a seno de k, só que agora eu tenho x mais lambda menos ômega t mais φ. Então, o que eu fiz? Eu só somei aqui ó, no x o lambda. Porque eu sei que se eu andar lambda, um comprimento de onda, o y vai ser o mesmo. Posso cortar algumas coisas. Ó, eu falei que o t é zero, então esse termo vai embora. Falei que o φ é zero, esse termo vai embora. Então, esses dois termos vão embora. Então, o que eu tenho? A seno de kx vai ser igual a seno de kx mais k lambda. Fiz a distributiva aqui. Para esses termos serem iguais, eu preciso que o seno seja igual. Eu preciso que esse seno seja igual. Posso até cortar, ó, tem a dos dois lados. Como que eu faço para que isso seja igual? Eu preciso que esse termo aqui ele ande de 2π. Porque se eu ando de 2π, eu vou dar uma volta completa e eu paro no mesmo lugar. Ou seja, o que eu encontro? Percebo que ky não, k lambda, ky é outra coisa, né, gente? K lambda é igual a 2π. Ou seja, esse meu número de onda é 2π dividido por lambda. Essa é a equação que eu queria chegar. Ah, não entendi nada. Não tem problema. Tudo que eu quero que você perceba é que esse número de onda, ele depende do comprimento de onda. Então, o comprimento de onda tem a ver com o número de onda. Qual é a unidade dele? Radianos por metro. O K, tá? Então, com o lambda, que é o comprimento de onda, eu consigo achar o K, que é o número de onda. O que mais que apareceu? Frequência angular, a gente já conhece. Frequência angular não vou fazer dedução, não. Frequência angular. A frequência angular, a gente já viu. A gente pode escrever essa série de equações aqui, ó. Igual a 2π vezes a frequência, que é igual a 2π sobre o período. Frequência angular é quão rápido está oscilando essa onda aí. Ela é proporcional à frequência e inversamente proporcional ao período. Você lembra aí para que serve cada um deles. Período é o tempo para dar uma oscilação completa. Lembrando a parte de oscilações. Lembrando que a frequência angular é dada em radianos por segundo. Outra coisa que vai surgir para a gente, que não está aqui ainda, é a velocidade da onda. Não vou fazer dedução, mas não é tão difícil. Velocidade da onda. E aqui, quando eu falo de velocidade da onda, é legal você não
confundir com a oscilação da onda. O que eu quero dizer com isso? Vou mostrar aqui a figura de novo. Opa. Vou mostrar essa figura aqui de novo. Ó. Velocidade é a propagação dessa parte aqui de cima. Tá vendo que ele está andando? Não é como que a bolinha sobe e desce. A velocidade é essa bolinha rosa, não é a bolinha vermelha. Então, quando eu estiver falando de velocidade, eu estou falando dessa bolinha rosa aqui. A bolinha vermelha não é a velocidade, tá? Então, a velocidade de propagação da onda é aqui, ó, como se estivesse surfando mesmo. Pega uma prancha e vai indo junto com a onda. Essa é a velocidade dela. Não confunde com essa velocidade de oscilação aqui para cima e para baixo. Então, tem outra grandeza que a gente tem, que é a velocidade da onda, e a gente pode escrever ela de várias maneiras diferentes. A velocidade da onda, a gente pode calcular ela como ômega sobre k. Ou então a gente pode utilizar aquela equação que você aprendeu no ensino médio, que é V igual lambda F. Duas maneiras de você calcular a velocidade de propagação da onda. Lembra que para a luz a velocidade é sempre a mesma, tá? 300.000 km por segundo. A velocidade da luz é sempre a mesma, você consegue calcular com o comprimento de onda e a frequência. Essa questão da velocidade da luz ser constante, V constante para a luz, você consegue perceber que existe uma relação entre o comprimento de onda e a frequência. Quando eu estou falando de onda eletromagnética de luz, geralmente você vai ver ela caracterizada pelo comprimento de onda e pela frequência, que são inversamente proporcionais, porque se lambda sobe, F tem que diminuir, porque a velocidade da luz é a mesma para o mesmo meio, não importa de como você está vendo ela. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui, meio off-topic, que quer dizer que a velocidade da luz é constante. Eu acho que vocês não vão ter isso. Vamos supor que tem uma lanterna. Lanterna aqui. Lanterna que emite uma luz. E eu tenho também dois carros. Vou colocar aqui o carro. E tá aqui o carro. Esse carro está andando a 100 km por hora. E aí você está parado aqui. Ó. Quando você está parado, você vê esse carro andando a 100 km por hora. Agora você deixa de estar parado e você sobe numa moto. Putz, não sei desenhar moto. E nem carro. Está aqui a moto. E essa moto está andando do lado do carro mais ou menos a 90 km por hora. Se você já andou de carro ou de moto, você sabe o que vai acontecer. Qual a velocidade? Você está a 90 por hora. O carro está a 100. Qual a velocidade que você vai ver esse carro? 10 km por hora. Velocidade relativa, 10 km por hora. É isso que você está acostumado no seu dia a dia, né? Você está parado, você vê a 100, você está andando do lado dele a 90, você vê a 10, você vê a diferença. Agora, a luz, você está parado aqui, ó. E essa luz, você vê ela a 300.000 km por segundo. Quilômetros por segundo. Agora, você pega uma nave super rápida, você entra numa nave, um disco voador. Opa, tá feio aqui. Entra no disco voador. E esse disco voador está a 200.000 km por segundo, na mesma direção da luz que saiu da lanterna. E você está dentro dela. Qual é a velocidade que você está aqui agora? A luz está indo nessa direção e você também. Qual é a velocidade que você vai ver a luz estando dentro da nave? 300.000 km por segundo. Não muda, tá? Diferente do dia a dia da gente, quando a gente trabalha com a luz não muda, não importa a sua velocidade. Parece estranho? Parece, mas o universo funciona assim. E aí, percebendo que isso acontece, tá? Isso aqui não é uma suposição, a gente percebe que isso acontece. Percebendo que isso acontece, a gente consegue deduzir que o tempo passa em velocidades diferentes, que a gente tem dilatação do espaço, dilatação do tempo, contração do espaço, e assim por diante.
Só percebendo que o universo é dessa maneira. Mas isso aqui vocês vão ver só se fizerem física moderna comigo. Mais luz aí, é uma curiosidade da luz para vocês. Beleza, vou tentar motivar ainda mais vocês, porque a gente, nessa parte aqui tem bastante conta, né? Não bastante conta, mas para você... Aí, o que está acontecendo? Para você interpretar, você vê que você tem uma equação aqui que, se você não está acostumado, você acha ela grande. Se você está lá pelo quinto ano, você já deve olhar aqui e achar tranquilo. Mas se você está aqui no segundo ano, provavelmente você acha essa equação complicada ainda. Mas está aqui, eu vou motivar vocês a estudar essa equação. E lembra que eu falei para vocês que a velocidade da luz, e a luz é uma onda eletromagnética, em geral a gente classifica ela pelo comprimento de onda, que é o lambda, e a frequência, que é o F. Lambda maiúsculo, quem tem curiosidade, é uma forca, tá? Esse é o lambda maiúsculo. Para motivar vocês, essa figura que eu vou mostrar ela é bastante comum você ver ela. Vamos tentar interpretar só com os conhecimentos que a gente já tem. Você vai ver como você já vai sair dessa aula sabendo muito mais do que você sabia antes. Esse aqui é o espectro da luz, das ondas eletromagnéticas. Essa figura aqui é bem comum para a gente na física. O que ela diz para a gente? Ela tem aqui ó, vários nomes e tem aqui ó, comprimento de onda, comprimento de onda e frequência. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que a gente pode classificar uma onda pelo comprimento de onda e pela frequência. Essas são duas maneiras mais populares de classificar ondas eletromagnéticas, como a luz, porque a velocidade dela é sempre a mesma. Então você escolhe uma dessas escalas aqui. Ó. Vamos pegar, por exemplo, comprimento de onda. Comprimento de onda, lembra que é né, esse tamanho aqui, ó, que é o lambda. Se a gente tem uma onda eletromagnética que o comprimento da onda é da ordem de quilômetros, extremamente grande, a gente vai ter uma onda de rádio, a gente chama de onda de rádio. Então, se a onda eletromagnética, o lambda dela é grande da ordem de 1 quilômetro, aí você já tem uma onda de rádio. Começa a onda de rádio. Percebe que essa escala é logarítmica, tá? Não é linear, é logarítmica. Se você tem aqui ó, da ordem de metros, aí você começa a ter aquela onda que você capta na sua televisão, o HF, VHF. Então, é o mesmo fenômeno, a mesma onda eletromagnética, só estou mudando o comprimento de onda dela e a frequência junto, né? Beleza, vamos diminuir mais esse comprimento de onda, é o mesmo fenômeno ainda. Para centímetros, aí a gente começa a ter o micro-ondas. Diminuindo um pouquinho mais agora, perto de um micron, que é 10 a menos 6, entre um milímetro e um micron, a gente tem o infravermelho. E aí tem entre 500 e 800 nanômetros o comprimento dessa onda, é a luz visível. Então, se a onda eletromagnética tem entre 400, 500, por aí, vai, 400 e 700 nanômetros de comprimento de onda, lembra, o comprimento de onda é o tamanho dela. Aí o nosso olho consegue ver ela. E é isso que a gente chama de luz visível. Mas tudo que a gente viu até agora ainda é onda eletromagnética. Só que o nosso olho é adaptado para ver só um pedacinho disso. A gente só consegue ver essa onda com ondas eletromagnéticas com um lambda desse tamanho aqui, ó, entre aproximadamente 400 e 750. Se a onda é um pouquinho maior, aí ela fica para o vermelho. Se ela é menor, ela vai ficando azul. Então, o nosso olho, ele consegue distinguir a frequência de oscilação dessa onda eletromagnética e interpreta isso como cor. Aí, se é daltônico, aí muda um pouquinho. Mas beleza, vou diminuir um pouquinho mais aí o comprimento de onda, eu vou para o ultravioleta, e aí no ultravioleta eu já começo a ter energia suficiente. Conforme o comprimento dela diminui, ela vai ficando com mais energia. Aí você começa a ter energia suficiente para você quebrar as ligações atômicas do seu corpo, e aí você quebra a ligação atômica, você destrói uma molécula, e aí a sua célula tem que reparar aquela ligação, aquela sua célula é destruída, você tem que reparar aquela célula, e aí quando você repara, você tem uma chance de ter câncer. Então por isso que o ultravioleta, a partir do ultravioleta começa a causar câncer, para cá não causa, para cá começa a causar câncer, que para cá a onda eletromagnética tem energia para quebrar a ligação das suas moléculas. Então, essa molécula, o que acontece com ela? Ela quebra a ligação da molécula, destrói a sua célula,
E aí a sua célula, você tem que reparar ela. Cada vez que você repara, você pode ter uma mutação. E aí você pode ter um câncer, né? Destrói a ligação do seu DNA, pra ser um pouquinho mais preciso. E sempre aumentando a energia. Aí você aumenta um pouco a energia, você tem o raio-x, que a gente usa ele para ver os ossos. E aí você já sabe que a partir daqui começa a fazer mal a onda eletromagnética. Então, por isso que o cara que trabalha com raio-x ele se esconde atrás de uma placa quando vai fazer raio-x para você, porque tomar muito raio-x aumenta a probabilidade de você ter câncer. Aí você aumenta mais um pouco a energia, você vai para os raios gamas, que aí você faz o Hulk, fica verde, que é do raio gama, e aí os raios cósmicos que a gente registra, que vem do espaço, vem de supernova, vem de buraco negro, vem de várias coisas. São raios cósmicos extremamente energéticos, mas eles não afetam muito a gente, tá? Eles atravessam direto. Raio-X atravessa, você sabe, porque você vê o osso. Raio gama atravessa e raio cósmico também. Raio gama é o que sai também do, do, dos materiais radioativos, tipo Chernobyl, sabe? Chernobyl emite raio gama, que é muito perigoso. Ele interage pouco, mas quando ele interage, ele causa muito dano. Então percebe que basicamente tudo que você tem no universo, não tudo, vai. Muitos dos fenômenos que a gente tem no universo, no nosso dia a dia, são ondas eletromagnéticas. Tudo que mudou é o comprimento de onda ou a frequência, tá? Se quiser classificar por frequência, está escrito aqui, ó. Então você já sabe aí o que é uma onda eletromagnética e aí você já sabe vários fenômenos o que são. Daí é uma motivação. Se isso aqui não te motiva para estudar ondas, eu acho que nada mais vai motivar. Porque eu basicamente citei quase tudo que você vê no seu dia a dia. Mas é complexo, é complexo. E mudando o lambda aqui, mudando esse lambda, essa letrinha aqui que a gente tem, esse lambda, você percebe quantos efeitos diferentes a gente tem e como muda a propriedade da onda eletromagnética. Só por completeza aqui, que eu tinha falado que ia falar o que era fase. Fase, a gente já viu a mesma coisa de antes, mas é onde a onda começa, tá? É onde a onda começa. Então vamos supor que ela começa aqui do zero, porque agora eu estou usando seno. No cosseno ela começava no ponto máximo. Isso aqui é T1. Isso aqui ó, é T1. E aí ela pode começar de outro lugar, tá? Isso aqui também é T1. Então não é outro T. Se eu mudo o φ, ela começa de posições diferentes. É para isso que serve a fase. A gente vai trabalhar pouco com fase. Então, só para treinar isso que a gente viu, a gente já aprendeu a classificar as ondas, aprendeu a escrever a equação. Agora é trabalhar, né? Em cima disso, já vimos para que serve todas essas ondas. Tem aplicação pra caramba. Geralmente, quando você vai se especializar numa área, você escolhe um pedacinho dessa faixa de onda. Você não estuda onda eletromagnética, geralmente você escolhe um pedaço delas. Por quê? Porque é assunto pra caramba. É muita coisa para ver, muita propriedade interessante. Geralmente você fica especialista numa faixa de onda só. Então vamos para os exercícios aqui, só para a gente fixar um pouco o conhecimento. São exercícios bem fáceis que eu escolhi para a gente fazer agora. Aí depois a gente vai para a parte de interferência, depois que a gente fizer alguns exercícios aí. Exercício 3. Uma onda tem frequência angular. Então já vou fazer o visão do exercício aqui. Frequência angular 100 radianos por segundo. E um comprimento de onda igual a 1,8 metros. Se ela é 1,8 metros, esse é o comprimento de onda dela. Calcule o número de onda, aí que ele quer, no A. Qual é o número de onda? Na letra B, qual é a velocidade dessa onda? Vamos fazer aqui a só relação de utilizar as equações que a gente viu. Para a letra A, eu vou lembrar que K, que é o número de onda, é igual a 2π sobre lambda.
Então, se eu tenho lambda e eu tenho o valor de 2, eu tenho o valor de π, eu vou conseguir calcular o valor de k. Só substituir. 2 vezes o π dividido por 1,8. Aí é só você fazer essa continha rapidinho. Vou fazer aqui pra gente. Então, esse aqui era só você relacionar as grandezas. Só para relembrar. 2, 3,1415 dividido por 1,8. Então, isso deu aproximadamente 3,5 ou 3,49 radianos por metro. Essa é a resposta da letra A. Olha que facinho. Já para a letra B, posso calcular de algumas maneiras diferentes, né? Eu quero a velocidade, eu vou calcular com aquela equação que provavelmente você sabe de cor, que ensinava você lá no ensino médio, que é o V igual a lambda F. Essa aqui você lembra. V igual a lambda F. Como é que ensinavam pra gente lá no ensino médio? Era você lambeu a ferida. Era essa a técnica. Ou então, antigamente, que podia fazer essas piadas, era vamos lamber a Fernanda. Eram as piadas que meu professor fazia, tá? Mas opta por lembrar pela primeira maneira que vai dar menos problema, que é você lambeu a ferida. Essa era a dica e a técnica mnemônica que o professor ensinava pra gente, para relembrar dessa equação. Ah, mas eu não tenho, o lambda eu tenho, né? Mas eu não tenho o F. Não tem problema, porque a gente sabe que ômega é igual a 2πf. Ou seja, F igual a ômega dividido por 2π, que é igual a 100 dividido por 6,28. Aí é só você fazer a continha de novo. Igual a 100 dividido por 6,28. Que é 15,9 aproximadamente radianos por segundo. Não, é ao contrário. 15,9 Hz, né? Que é a frequência da frequência angular. Então, se eu quiser achar a velocidade, é só fazer lambda, que é 1,8, vezes o F, que eu acabei de calcular, que é 15,9. Então, isso aqui vai dar igual aproximadamente a 29 metros por segundo. 29 metros por segundo. Professor, Diga. a frequência angular não é 110? 110. Nossa, fiz errado aqui, anotei errado. Muito bem lembrado, 110. Só mudar aqui. É dislexia. Vou só trocar aqui os valores. Então, esse aqui... Só corrigir os valores, a dedução é a mesma, tá? É só aplicação direta de fórmula. 110, que vai dar 17,5 aproximadamente. 17,5 Hz. E esse aqui vai dar aproximadamente 31,5. 31,5 metros por segundo. Então, a aplicação direta de fórmula é 3, olha que facinho. Aí a gente pode ir para o próximo, só cuidado para não anotar os valores errados, igual eu faço às vezes. A gente pode ir para o próximo aqui, ó, que é o 5. Ele fala assim, ó, número 5, ele fala assim para a gente. Uma onda senoidal se propaga uma corda. O tempo necessário para que um ponto da corda se desloque do máximo até o zero é 1,7 segundos, 1,17 segundos. Qual é o período? Então, letra A. Ele quer saber qual é o período. Na letra B, ele quer saber qual é a frequência. Na letra C, ele quer saber qual é o lambda. Não, o lambda já tem. Qual é a velocidade? Qual é a velocidade dessa onda na corda?
Aqui, cuidado com a pegadinha, porque ele fala aqui, ó, o tempo necessário para que um ponto da corda se desloque do máximo até o zero é 0,17 segundos. Cuidado para não confundir isso com o período. Vamos desenhar que talvez fique mais fácil. Olha, eu estou no ponto máximo. Vou desenhar aqui um eixo. Vou desenhar o eixo aqui. Eu estou no ponto máximo, aí eu vou para o ponto zero. Aí eu subo de novo até o zero. Isso aqui é uma onda completa. O tempo que leva para fazer isso Opa, tem que subir mais um pouquinho, né? Tem que voltar lá para cima. Agora, isso aqui é uma onda completa, um ciclo completo. Ó, vai lá em cima, vai para baixo e sobe de novo. Isso aqui tudo é um período. Então, o tempo que levou para fazer tudo isso é igual a um período. O que ele me diz aqui? Ó? Que o tempo para que a corda vá do ponto máximo até o zero é 0,17. Então, você está aqui, ó, e você vai até aqui. Isso aqui é 0,17 segundos. Então, cuidado, esse não é o período. Isso aqui é 0,17, é só esse pedacinho. Se você reparar, você vai ver que isso aqui, ó, é 1/4 de período. Ó. Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse aqui é o quarto. Então, isso aqui que ele me falou corresponde ao período dividido por 4. Então, se eu quiser achar o período, eu preciso multiplicar isso aqui por 4. Então, na letra A, período é igual a 4 vezes 0,17, que é igual a 0,68 segundos, né? Período, a unidade é segundos, então 0,68 segundos. Cuidado aqui na interpretação do texto e relacionar com o seu conhecimento. Essa é a parte mais difícil do exercício, que já acabou de ir. Aí na letra B, a gente quer saber a frequência. Frequência, você sabe que é 1 sobre período. Então, isso aqui é só fazer 1 dividido por 0,68. Se eu não sei fazer de cabeça, vamos jogar aqui, ó. 1 dividido por 0,68, que é 1,47 aproximadamente. 1,47. Unidade de frequência, Hertz. Olha que facinho. E aí, na letra C, ele me pergunta qual é a velocidade. E ele me dá o lambda. Ele fala que o lambda é igual a 1,4 metros. E aí, a gente já sabe que V igual a lambda F. Ou seja, a V vai ser 1,4 vezes 1,47. Isso aqui deu igual 1,4. Deu 2,06 aproximadamente. 2,1 metros por segundo. Olha que tranquilinho esse 5 também. Só aplicação. Como é que eu sei qual equação vou utilizar? Aí é experiência, né? Por isso que é interessante você anotar no cantinho todas as equações que você tem e aí você olha qual você vai utilizar. Mas não precisa decorar tudo não, tá? É só você saber que existe equação e quando você precisar saber onde procurar. Então anota no cantinho do seu caderno, separa, né? Equações para onda. Ou então entra na internet, em algum lugar que tenha isso, e você já olha quais são as equações mais importantes. Mas você tem que saber para que serve cada uma delas. É isso que você precisa saber. Último dessa parte para a gente avançar no conteúdo. Esse aqui faz alguma diferença, talvez. Que é o 10. Esse aqui é 2 bolinhas. Esse aqui é mais longo. Então, o que o 10 ele fala para a gente? A equação de uma onda transversal que se propaga em uma onda, em uma corda muito longa, é y igual a 6 seno de 0,02 px. Esse p está errado, tá, gente? Esse p é π. É πx. Mais 4 πt. Esse p que está erro de digitação. Vamos corrigindo rápido aí. Manda um e-mail aí para o pessoal para eles corrigirem. Em que x e y estão em centímetros e t em segundos. Determine a amplitude, o comprimento de onda, a frequência, a velocidade, o sentido de propagação da onda, a velocidade máxima transversal, qual o deslocamento transversal em x igual
3,5 centímetros e t igual a 0,26 segundos. Então tem bastante coisa aí para a gente fazer. Então vamos com calma. Quando ele me dá a equação de onda ou de oscilação, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar ela aqui. Ó. 6 seno de 0,02 πx mais 4πt. E aí eu vou escrever embaixo a equação da onda para ondas senoidais. Y igual a seno de kx menos ômega t mais φ. Então, essa é a parte importante que você tem que saber fazer aqui. Você escreve a equação embaixo e aí você já consegue identificar o que é cada coisa. Cuidado aqui que está em centímetros as coisas aqui. x e y estão em centímetros e t em segundos. Então, y está em centímetros. Só cuidado com isso que ele não está em metros. Mas já vamos identificar. Ó. K é isso aqui. Isso é o K. Esse aqui ó, é o ômega. Cuidado que o ômega está com o sinal trocado aqui. A gente já vai ver o que isso quer dizer. E esse φ aqui é zero, né? Não tem. E a amplitude é essa daqui. Então, escreve a equação embaixo e associa os termos, que já vai te ajudar bastante. Já vai conseguir identificar. Pega a equação que ele te deu e transporta para a equação que você está acostumado a trabalhar. Então, logo de cara, na letra A, ele te pergunta qual é a amplitude. É só você olhar. 6 centímetros. Porque está em centímetros, não está em metros dessa vez. Então, a amplitude é 6 centímetros. B, qual é o comprimento de onda? Ele quer saber qual que é o lambda. Não tem lambda aqui, mas você sabe que K é igual a 2π sobre lambda. Ou seja, lambda é igual a 2π sobre K. Ou seja, é só substituir. É 2π dividido por 0,02π. Isso aqui dá igual a 100 centímetros. 100 centímetros. Deixa eu apagar aqui. 100 centímetros. Esse é o... metros, né? No caso, não é centímetros, metros. Que o x ele pode estar em centímetros, mas essas variáveis aqui vão ter que estar em metros. Ou será que vai estar em centímetros? Vai estar em metros. Então, vamos continuando. Não, é centímetros mesmo, gente. Porque o x está em centímetros. Vai ter que estar em centímetros. Vamos continuando, então. Letra C, a frequência. Quero saber a frequência. A frequência eu não tenho, mas eu tenho o ômega. Ômega igual a 2πf, é isso que a gente sabe. Ou seja, a frequência é igual a ômega dividido por 2π. Então, o que eu vou ter? Só substituir, aqui é 4π dividido por 2π, que é igual a 2 Hz. Essa é a resposta da letra C. Letra D, ele quer saber a velocidade, que é V igual a lambda F. A gente já fez isso algumas vezes hoje. Lambda é 100 e o F é 2. Isso aqui vai me dar 200 centímetros por segundo. Cuidado que o lambda está em centímetros. Dá para você transformar para metros se você quiser. Aí, letra E. E esse letra E, não mostrei para vocês, mas a gente vai perceber aqui nesse exercício. Essa velocidade de propagação, o sentido de propagação depende desse sinal aqui. Ó.
Na equação original, o sinal é negativo. Se ele é negativo, quer dizer que ele vai para a direita. Direita. Se ele é positivo, ele vai para a esquerda. Então é só olhar, é positivo, ele está indo para a esquerda. Ou para o sentido negativo do eixo. Essa é para a gente descobrir a letra I, o sentido de propagação é só a gente olhar aqui. Um dos últimos agora. Letra F. Letra F. Opa. Letra F. Letra F, ele quer saber a velocidade máxima transversal de uma partícula na corda. Isso a gente também não viu formalmente. Mas a gente não precisa ver formalmente, porque você sabe que a velocidade vou chamar de transversal, só para não confundir com essa velocidade aqui. Velocidade é derivada da posição em relação ao tempo. Só que agora essa posição é o y. Então eu preciso derivar o y em relação ao tempo. Então eu vou derivar essa equação aqui em relação ao tempo. Como é que ela vai ficar? Vou fazer rapidinho porque esse não é o foco da aula de hoje. Vai ficar... Vamos fazer aqui em cima. Vou fazer aqui mesmo. Vai ficar menos ômega A seno de kx menos ômega t mais φ. Cosseno, né? Cosseno. Cosseno. Porque derivou o seno vira cosseno, z é a regra da cadeia. Mas bem rapidinho. E aí a gente viu na parte de oscilações que a velocidade máxima é dada por esse termo aqui. Então a velocidade máxima é só você pegar o ômega e multiplicar pelo A. Então vai ser o ômega. Quanto que era o ômega mesmo? O ômega é 4π. Então a velocidade máxima vai ser igual a 4π vezes os 6 centímetros. Que vai dar igual a 24π centímetros por segundo. Esse é a onda na corda. O máximo do... Esse valor que eu estou medindo é a velocidade daqui. Ó. Dá tipo um chicote. Qual é essa velocidade desse chicote máximo da onda na corda? Aí só para finalizar, na letra G, ele quer saber o y, em que x é 3,5 e tempo é 0,26. O que você faz? Você pega esses valores e substitui ali e me diz quanto que dá depois, tá? Não vou fazer, senão já vai ficar muito tempo. Fica muito tempo nesse exercício já. É só você substituir os valores e ver quanto que dá. Daí joga na calculadora. Não tem muito segredo, não. Então, só para a gente treinar o que a gente viu na parte de ondas, esses 3 exercícios aí não eram tão difíceis. Percebe que eu vou cobrar de vocês a parte mais simples, não vou pedir os mais difíceis. E aí a gente pode seguir aqui. Interferência. Por que a gente está correndo? Porque tem poucos dias de aula, né? Mas a gente só tem mais 3 semanas de aula. Essa e mais 2. Aí já acabou, incrivelmente. Até o dia 24 a gente acabou. A gente já está no dia 8 já. Tem menos de 20 dias, acabou o semestre. Acabou de começar, já acabou. Interferência, o que eu quero dizer? Eu quero combinar duas ondas. Combinar duas ou mais ondas. Não é só duas, né? E aí a gente utiliza um negócio chamado princípio da superposição, que é uma coisa bem simples. Princípio da superposição. O que é esse princípio da superposição? Basicamente, se eu quero saber qual é a onda resultante, eu tenho que fazer o quê? Somar as duas iniciais. Então é uma coisa bem óbvia na realidade, né? Pego minha onda 1 e somo com a minha onda 2. É só isso que é o princípio da superposição, tá? Se você quiser somar
duas ondas, que o que você faz, você soma elas aritmeticamente. Não tem nenhuma coisa mirabolante para fazer. Outra coisa é que se uma onda interferiu, depois que ela passou, ela vai continuar como se nada tivesse acontecido. Então, uma onda não interfere no movimento da outra, depois que ela passou, tá? Já vamos ver o que isso quer dizer. Movimento da outra. Prometo para vocês que semana que vem o assunto é bem mais tranquilinho, que é a parte de temperatura. A parte de temperatura é a parte mais fácil da matéria. Então, uma onda não interfere no movimento da outra. O que quer dizer? Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês, mostrando isso aí que eu estou falando. Então, vamos ver isso aqui. E liga esse aqui, ó. Então, eu tenho dois pulsos, tá? Dois pulsos, um indo da esquerda para a direita e um indo da direita para a esquerda. E aí, o que eu quero que você perceba desse desenho aqui, ó? Que o pulso, quando ele está interagindo... Opa! Como é que pausa isso aqui? Quando ele está interagindo, ele se soma. Então, quando os pulsos estão em contato, eles somam. E aí, depois que o encontro aconteceu, eles vão embora como se nada tivesse acontecido. Então, esse é o princípio da interferência. Quando você tem duas ondas, elas estão em contato, você soma elas, e aí, quando você passou, elas agem como se nada tivesse acontecido. Ou então aqui, ó, estou só somando duas ondas, ó. As ondas estão andando, e aí eu estou somando elas depois. Eu acho que eu fiz um aprendizinho sobre isso. Vamos ver aqui, ó. Um aprendizinho sobre isso, só para a gente brincar. Cadê? Tá aqui, ó. Fiz um apletezinho disso. E aí tem duas ondas, e aí é só a mesma coisa do outro, né? Vai as duas ondas, aí elas se somam, e aí elas continuam como se nada tivesse acontecido. Eu posso mudar também a onda aqui, ó. Pera aí. Ó, uma vem para cima, uma vai para baixo. O que acontece quando elas se somam? Você vai ver que elas desaparecem. Porque não necessariamente quando você soma uma onda, ó, verde que é o resultado. Quando você soma uma onda, dependendo da fase dela, ela não necessariamente dá coisa positiva, ela pode dar zero. Então, tem dois pulsos, agora eles estão um para cima e um para baixo. O que acontece? Bem no encontro deles, a onda desaparece. Mas depois continuam andando como se nada tivesse acontecido. Essa é a história do princípio da superposição. Você tem duas ondas e aí elas se encontram e depois elas vão como se nada tivesse acontecido. Tem algumas propriedades aqui, ó, para um caso especial que é interessante a gente saber. Que é o seguinte aqui, ó. Opa. Que é a interferência de um caso especial. Que é... Vou até anotar aqui, caso especial. Muito importante. Caso especial, quando as duas ondas elas têm o mesmo K, elas têm o mesmo ômega, então são ondas iguais, tá? Mesmo ômega, a mesma amplitude e φ diferente. E tem também a mesma direção. Então, eu pego duas ondas iguais e eu mudo só a fase entre elas. Aí a gente não vai ver as contas, mas eu vou colocar o resultado para vocês, que é muito importante aqui, ó. Se a diferença de fase entre elas for igual a π, eu vou ter que o ômega resultante vai ser igual a zero. Então, se eu combinar duas ondas em que a diferença de fase delas for de π 180 graus, a onda resultante é zero. E aí a gente chama isso de interferência destrutiva.
Interferência destrutiva. Esse é o que faz aqueles fones de ouvidos novos, tá? Já viram um fone de ouvido com cancelamento ativo de som? É um fone de ouvido que você liga ele e aí ele cancela o som ao redor. Então ele deixa o ambiente mais silencioso, que é basicamente o que eu estou usando agora. Aqui, ó, tem um... Cadê? Deixa eu conseguir mostrar para vocês aqui, ó. Não estou conseguindo. Mas ele tem uma caixinha aqui, ó. Eu não quero mudar a câmera, senão vai ter um problema aqui. Deixa eu puxar para cá. Pronto, desconectei. Ele tem essa caixinha aqui, no fone de ouvido, que quando você liga ela, vai ficar vermelho. Aí fica silencioso. O que ele faz? Ele emite no seu ouvido uma onda com frequência de 180 graus do som ambiente. Aí o que acontece? Cancela esse som ambiente. Deixa eu conectar de novo, senão não escuto vocês. Cancela o som ambiente e aí você faz mais silêncio. Cancelamento ativo de som. Que já está ficando bem popular esse tipo de fone de ouvido aí. Alguns de vocês devem ter já. Então, o que você faz? Você pode combinar duas ondas para fazer silêncio, por exemplo. Então, essa é a aplicação que a gente já tem. Mas se você tiver a diferença de fase igual a zero, aí você vai ter que ômega-r máximo vai ser igual a 2 vezes a amplitude. Então, se a fase é a mesma, você soma as ondas e ela vai ter amplitude maior. Você aumenta a amplitude dela. E aí a gente chama de interferência construtiva. Interferência construtiva. Então, dependendo da diferença de fase que a gente tem interferência destrutiva ou interferência construtiva. São as duas opções que a gente vai ter aí. Tem um outro apliquezinho aqui. Cadê? Vai. Aqui, agora foi. Esse aqui está mais bonito que o anterior, inclusive. Deixa eu até fechar esse aqui. Tá aqui. Esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho, olha aqui, ó, eu tenho uma onda azul e uma vermelha, e uma laranja, e ela vai dar origem na verde. Mas essa questão indo para direções opostas, então eu vou mudar a direção delas aqui. Vou pegar essa onda aqui e vou colocar na mesma direção. Agora deve funcionar. Vai. O que eu fiz de errado aqui? Peraí. Agora vai. Então eu tenho duas ondas, só que agora você não consegue ver elas, ó. A azul e a vermelha, elas estão meio escondidas, a azul e a laranja. Isso aqui, ó. Quando a fase, que esse fio que eu estou mexendo aqui, nessa alavanca, é a fase. Quando ela está zero, fica uma em cima da outra, e aí a resultante é essa verde. Você percebe aqui, ó, que ela aumentou, né? Ela é maior do que as iniciais. Quando eu coloco a fase de 180 graus, que é 3,1415 π, né? Você percebe ó, que eu somo a azul com a laranja e aí a verde, que é resultante, dá zero. Essa é a interferência destrutiva. Pode pegar situações intermediárias? Pode. Esse aqui é o máximo, a soma interferência construtiva. Aí eu tenho também interferência destrutiva, dependendo da diferença de fase entre elas. É essa interferência que a gente está falando. Agora, se eu tenho essas mesmas duas ondas, e agora sim, eu coloco elas em direções contrárias, e aí eu vou ter um efeito um pouquinho diferente. Tá? Essa interferência estão indo para a mesma direção. Agora,
se elas estão indo em direção contrária, percebe que a onda verde ela não se propaga mais, ela fica sempre oscilando na mesma posição. Preste só atenção na verde. Olha, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tá vendo? Então agora, se elas estão indo na direção contrária, agora eu não tenho mais uma onda, eu tenho uma oscilação no mesmo ponto. Isso aqui a gente chama de uma onda estacionária, como se fosse uma onda paradinha, uma onda estacionária. Vamos ver se consigo mudar mais alguma coisa aqui. X0 e 2π. Ó, vou diminuir aqui para a gente ver. Olha a verde. Onde que a gente vê essa onda estacionária? A gente vê ela, por exemplo, no violão. No violão é aqui, ó, um pedacinho dela só. Agora tem só um pedacinho de onda, mostrando só um pedacinho de onda. Ó, presta atenção na verde, a corda do violão balançando para cima e para baixo, que é uma onda estacionária. Então, se eu tenho duas ondas indo para um lado, uma onda indo para um lado e outra na outra direção, eu vou ter uma onda estacionária. E aí eu tenho, por exemplo, o estudo da corda do violão aqui, que a gente tem uma oscilação. Essa, quando a gente tem só uma barriga, ó, percebe que tem uma barriguinha aqui. Só presta atenção só na verde, tá? Essa verde, que a gente só tem uma barriga, a gente vai chamar ela de primeiro harmônico. Esse aqui é o primeiro harmônico. A gente consegue mostrar o segundo harmônico, que é esse aqui, ó. Agora é o segundo harmônico, eu tenho duas barrigas, ó. Uma aqui e uma aqui. No experimento laboratório, a gente consegue mostrar isso num experimento de física experimental. Vocês vão ver isso na prática. Mas aqui, ó, você tem duas barrigas, esse aqui é o segundo harmônico. Você pode colocar o terceiro harmônico também. Agora o terceiro harmônico. Você consegue ver essas barriguinhas na prática, tá, gente? Terceiro harmônico. Quando eu tenho um som, o que ele é o som? O som é a composição de vários harmônicos. Então, quando eu tenho o som do meu instrumento favorito, do violão, por exemplo, o som que eu escuto é a composição de vários harmônicos ao mesmo tempo. Então, eu tenho o primeiro, tenho o segundo, tenho o terceiro harmônico e assim por diante. Então, o que é uma onda? O que a gente viu aqui, recapitulando? Deixa eu fechar isso aqui. O que a gente viu até agora? Nessa parte de interferência, que eu tive que dar uma corrigidinha. A gente viu que interferência é combinar duas ondas ou mais. Como que eu somo essas ondas? É só eu somar aritmeticamente, não tem... Nossa, ficou até azul aqui. Opa, fechou o negócio que você queria. Peraí. Acho que travou. Espero que não tenha apagado tudo que eu tinha escrito. Mas acho que sim. Calma aí, calma aí. Opa, vai pra lá. Tá, então o que a gente viu nessa parte de interferências? A gente viu que a gente quer combinar duas ou mais ondas, a gente viu o princípio da superposição, como é que eu somo elas, somo aritmeticamente uma mais a outra mesmo. E depois que elas interagem, elas continuam o caminho como se nada tivesse acontecido. E aí a gente está vendo o caso especial, primeiro a gente viu o caso especial, que elas são iguais, só a fase é diferente, elas são na mesma direção. Quando isso acontece, eu vou ter uma onda, e que dependendo da diferença de fase entre elas, eu posso destruir completamente as ondas, fazer que no caso desapareçam, e eu posso construir elas também, posso aumentar essa amplitude máxima dessa onda. Esse é o caso especial. Para o caso da onda estacionária, o que eu tenho para a onda estacionária? Eu tenho que φ é igual. Não, φ é diferente, desculpa. Que é direção oposta. Oposta. É tudo a mesma coisa que a outra, só que agora é direção oposta. Quando eu tenho duas ondas bem semelhantes, só que nas direções contrárias, aí eu vou ter uma onda estacionária. E aí lembra que a onda estacionária é aquela que ela não se mexe, ela fica estacionada
E ela fica oscilando para cima e para baixo, igual a corda do violão, por exemplo. E aí eu tenho os harmônicos, que para quem estuda música, isso é muito importante. Esse aqui é o primeiro harmônico. Esse aqui é o... depende do número de barrigas do harmônico, tá? Esse aqui é o segundo harmônico. Lembra que ela vai vibrar assim? E é assim por diante. Você pode ir aumentando os harmônicos. Esse é o primeiro, aqui é o segundo. E é assim por diante. Então é isso, gente. Essa é a primeira parte de ondas. A gente viu algumas aplicações, viu como é que a gente descreve ela matematicamente. E vimos também a parte de interferência.